Daniel, capítulo 1. Daniel e certos hebreus são instruídos na corte de Nabucodonosor, e eles comem alimentos saudáveis e não bebem vinho. Deus lhe dá nas mãos o conhecimento e a sabedoria que a todos os outros. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e assim a sitiou. O Senhor entregou a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus, e as suas mãos ele levou para a terra de Sincar, para a casa do seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse Israel às Penais. E disse o rei a Aspenais, chefe dos eunucos que trouxeram alguns filhos de Israel e da linhagem real dos príncipes, jovens em que não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos de toda a sabedoria e sábios em ciência, versados no conhecimento, e tiveram a habilidade de assistir no palácio do rei, em que ensinavam as letras e as linguagens dos caldeus. E o rei lhes ordenou uma porção de cada diária igualitária do rei, do vinho que bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses assistirem diante do rei. E entre eles achavam-se dentre os filhos de Judá Daniel, Hananias, Misael e Azarias, e o chefe dos eunucos, que lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs de Beltetazar, a Hananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias de Abednego. E Daniel resolveu no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho com ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos para não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel graça e misericórdia para parte do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo que o meu senhor o rei, que ordenou a vossa comida e a vossa bebida, pois deveria que ele vosso rosto mais abatido do que os jovens que são da vossa idade. Assim arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem era o chefe dos eunucos. Havia constituído sobre Daniel Hananias, Misael e Azarias. Experimentar, peço os teus servos por 10 dias, e que nós deem legumes para comer e água para beber. Então, se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comeram da porção das iguarias do rei. E conforme vireis a agir os teus servos. E lhe consentiu isso, e os experimentou por 10 dias. Ao fim dos 10 dias, o semblante deles pareceu melhor, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Então sucedeu que o despenseiro tirava a porção da igualitária deles e o vinho do que deveriam beber, e lhe dava legumes. Quanto a esses, quanto jovens, Deus lhe ordenou o conhecimento e a inteligência em todas as letras, sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E no fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, porém entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael, Azarias, e assistiram diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, o rei lhes perguntou: acho 10 vezes mais doutor do que os outros magos.
os astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. O sonho de Nabucodonosor, revelado a Daniel. O rei viu uma grande imagem, uma imagem de pedra cortada de montanhas sem mãos, destruídas de imagens. Pedras cresceu e encheu toda a terra. A pedra é o reino de Deus nos últimos dias. E segundo o ano do reinado de Nabucodonosor, sonhou Nabucodonosor os sonhos, em seu espírito se perturbou, e passou-lhe o sonho. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, e os encantadores e os caldeus, para que declarasse ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: sonhei um sonho, e para saber o sonho que está perturbando o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em aramaico: o rei vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos, e declaramos a interpretação. Respondeu o rei, e disse aos caldeus: o assunto me tem espantado. Se não fizerdes saber o sonho da sua interpretação, sereis despedaçados. A vossa casa serão feitas de motouro. Mas vós me declara deste sonho e a sua interpretação. Sabereis de mim, recebereis de mim dádivas e recompensa e grande honra. Portanto, declararei-me o sonho e a sua interpretação. Responderam uma segunda vez e disseram: diga o rei o sonho dos seus servos e declararão a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: conheço eu certamente que vós, reis, ganhará tempo, porque vedes que o sonho tem me escapado, de maneira que, se não fizeres saber o sonho, a sua sentença será a vossa, pois vos preparareis a palavra de mentirosas e perversas para proferir a minha presença, até que mude o tempo. Portanto, disseram-me o sonho, para que entenda, e que podereis declarar a sua interpretação. Respondeu os caldeus na presença do rei, e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar as palavras do rei, pois nenhum rei, nobre ou governante que requereste coisa semelhante a algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porque a coisa que o rei requer é difícil. Ninguém há que possa declarar diante dele, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Com carne. Enfureceu e ordenou matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o mandato, e saíram para matar os sábios, e buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse Arioque ao capitão do rei: porque apressa tanto o mandato da parte do rei? Então Arioque fez saber o assunto a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que ele desse tempo para declarar a interpretação ao rei. Então Daniel foi à sua casa e fez saber o assunto a Hananias, Misaías e Azarias e os seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu, sobre que esse segredo, a fim que Daniel e seus companheiros não perecessem, juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu, e falou a Daniel e disse: que seja bendito o nome de Deus da eternidade em eternidade, porque dele a sabedoria e a força, e nele ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que querem discernir. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está nas trevas e com ele mora a luz. Deus
Deus de meu pai, eu te louvo e celebro eu, porque tu me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, o que fizeste saber essa questão do rei. Por causa disso, Daniel foi a Arioque, no qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e entrou e disse-lhe assim: não mate os sábios da Babilônia. Introduza-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos dos cativos de Judá o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltetazar: podes tu saber o sonho que vi, a sua interpretação? E respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos, e ele e fez saber Nabucodonosor que há de ser os últimos dias o teu sonho e as visões da tua cabeça e da tua cama não e da tua cama são estas. Então tu, rei, da tua cama subiram os teus pensamentos acerca do que há de ter depois disso. E aquele, pois, que revela os segredos e te faz saber que há de ser. E a mim foi revelado este segredo, que pela sabedoria que haja em mim, mais do que todos os viventes, mas para a sua interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do seu coração. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que aqui uma grande estátua que era grande em seu esplendor, era excelente e estava em pé diante de ti, e a tua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as suas coxas de bronze, e as pernas de ferro, e os seus pés de parte de ferro e parte de barro. Estavas vendo, até que uma pedra foi cortada, sem mãos, a qual feriu a estátua nos pés, e o ferro e o barro se esmiuçou. Então foram juntamente esmiuçados o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e fizeram como pragnada da areia do verão, e o vento o levou. E não achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua. E se fez um grande monte e encheu toda a terra. E este é o sonho também da interpretação que diremos da presença ao rei. Tu, ó rei, rei dos reis, pois Deus do céu te deu o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos dos homens, e animais do campo e as aves do céu. E os tous entregou na tua mão, e fez dominaste sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti levantará outro reino inferior ao teu, outro terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, de madeira como ferro, esmiuçará e enfraquecerá de tudo como ferro, que quebra todas as coisas, e assim esmiuçará e quebrará. E quando que viste aos pés dos dedos as partes de barro de oleiro, e da parte de ferro, visto que será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa, firmeza de ferro. Enquanto viste o ferro misturando com o barro de lodo, os dedos e os pés da parte de ferro em parte de barro, querem dizer que por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando ao que viste o ferro esmiuçado com barro de lodo misturando-se, semelhante humano, mas não se apegarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas os dias desses reis
o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não será deixado a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo estará estabelecido para sempre, de maneira que vistes com o monte que foi cortado na pedra, sem mãos, ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deus grande fez saber ao rei que há depois disso, e é certo que o sonho é fiel da sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o rosto e adorou Daniel. Ordenou que sacrificasse a oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certo que o vosso Deus é o dos deuses, o Senhor dos reis e revelador dos segredos, que pois puseste revelar esse segredo. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos grandes dádivas e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por chefe dos governadores sobre todos os sábios da Babilônia. E pediu a Daniel ao rei que constituísse Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Porém, Daniel permaneceu na corte do rei. Capítulo 3. Nabucodonosor cria uma imagem de ouro e ordena a todos os homens a adorar. Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam e são lançados na fornalha ardente. Eles são preservados e saem ilesos. O rei Nabucodonosor fez a estátua de ouro, da altura da qual de 70 côcavos e a sua largura de 6 côcavos, e levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os satrapas, os prefeitos e presidentes, juízes e tesoureiros, os conselheiros oficiais, todos os governadores da província, para que visse a consagração da estátua. O rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais, todos os governadores da província, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levado, e estava em pé diante da estátua de Nabucodonosor, que tinha levantado. E o adulto apregoar em alta voz: ordenai-vos ao povo das nações e línguas, quando ouvires o som da buzina de pífaro, da citara, do salteiro, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrarei e adorarei a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E qualquer um que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Porquanto, no mesmo instante, todos os povos ouviram o som da buzina de pífaro, da harpa de cítara, do salteiro e de toda sorte de música. Se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante que se chegaram alguns homens caldeus acusando os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. E tu, o rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina e o pífaro da harpa e a cítara, o salteiro, da gaita de fole e toda sorte de música, que se prostrasse e adorasse a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrar e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus os quais constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor, com a ira e o furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor, lhes disse
porventura, de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não serviais aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se prontos, quando ouvires o som da buzina de pífaro, da cítara, da harpa do salteiro, da gaita de fole e de toda sorte de música, para que vos prostardes e adorardes a estátua que fiz. Bom, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vós que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Disseram: o rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este assunto. Se assim for, o vosso Deus, a quem vos servir vós, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei, há de nos livrar. Mas se não ficares sabendo, rei, que não servirem aos teus deuses, nem adorares a estátua de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E respondeu e ordenou que a fornalha aqui aquecesse 7 vezes mais do que costumava acender. E ordenou aos homens mais fortes que estavam ao seu exército para que ateasse Sadraque, Mesaque e Abednego para lançar na fornalha do fogo ardente. Então esses homens foram atados com as suas capas e os seus calções e os seus chapéus e as suas vestes e foram lançados dentro das fornalhas do fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse: os seus capitães, porventura, não lançaram 3 homens atados lá dentro do fogo? Responderam, disseram ao rei: verdade, ó rei. Respondeu e disse: eis que vejo o 4º homem solto, que anda passeando dentro do fogo, sem nenhuma lesão ou aspecto do 4, semelhante ao filho dos deuses. Então chegou Nabucodonosor na porta da fornalha de fogo ardente e chamou Sadraque, Mesaque e Abednego, servos de Deus Altíssimo. Sai e vindes. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo e ajuntaram-se os satrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando esses homens com um fogo que não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem só o cabelo das suas cabeças tinha queimado, nem suas capas se danificaram, nem um cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei e entraram os seus corpos para não servissem nem adorar algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois fez decreto de todo o povo, nação e língua, que disse a blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e a sua casa seja feita de moldouro, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, que teve uma grande árvore, a qual se descreve a queda da loucura do rei. Agora vai ser para torar a novela, viu? O rei aprende que o Altíssimo governa e põe o mais humilde dos homens sobre o reino da terra. Eu sabia. A novela vai pegar fogo